Neste vídeo, nós vamos verificar como determinar a inversa de uma matriz. Uma matriz quadrada admite inversa A menos 1 se e somente se ela possuir determinante diferente de zero, ela possuir todos os autovalores de A diferentes de zero e ela possuir ranking completo de linhas e colunas. Então, são três condições equivalentes e uma matriz só admite inversa se ela satisfaz essas condições. Em caso positivo, a matriz A vai ser chamada não singular e podemos escrever que A vezes A menos 1 é igual a A menos 1 vezes A, que é igual à matriz identidade. Então, o produto de uma matriz pela sua inversa é a matriz identidade. A inversa pode ser computada usando a seguinte expressão: A menos 1 é igual à adjunta de A sobre o determinante de A, que é igual a 1 sobre o determinante de A vezes Cij transposta, onde esse Cij está representando a matriz de cofatores. Se uma matriz for singular, possuir determinante nulo, sua inversa não existe. Então, reparem que o determinante aparece no denominador de A menos 1. Então, se uma matriz possui determinante nulo, eu não consigo computar a sua inversa. Tá? Então, nos casos em que a matriz possui determinante nulo, nós vamos chamar essa matriz de singular. Para exemplificar como computar a inversa, vamos computar a inversa de uma matriz de dimensão 2. Então, está aí a matriz A e eu quero verificar qual que é a inversa dessa matriz, A menos 1. Então, é 1 sobre o determinante vezes essa matriz Cij transposta. Então, vamos começar calculando essa matriz dos cofatores, relembrando que Cij é menos 1 elevado a I mais J vezes Dij, sendo que Dij é o determinante da matriz obtida quando eu elimino a linha I e a coluna J da matriz A. Então, vamos determinar os cofatores. Para esse caso, 2 por 2, eu vou ter C11, C12, C21 e C22. Para cada elemento aqui, reparem que o C11 ele é o menos 1 elevado a 1 mais 1, que é linha 1, coluna 1, vezes o D11, que é o correspondente. O C12 vai ser o menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o D12. O C21 é o menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o D21. E o C22, menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o D22. Então, menos 1 elevado a um número par vai ficar positivo, aqui e aqui, na diagonal. E esses elementos aqui, menos 1 elevado a um número ímpar, vai continuar menos 1. Então, o que está faltando é eu determinar quem é o D11, quem é o D12, D21 e D22. Quem que é o D11? É o determinante quando eu elimino a primeira linha e a primeira coluna. Então, sobrou o A22, que estava multiplicando menos 1 elevado ao quadrado, que é um número positivo, então ficou o próprio A22. Nesse elemento aqui, 1, 2, eu vou ter o D12, então eu corto a primeira linha e a segunda coluna, e o determinante que sobrou é o próprio elemento A21. Ele está multiplicando menos 1, né? Que é menos 1 elevado ao cubo, então ficou menos A21. O elemento D21, eu corto a segunda linha e a primeira coluna, então sobrou o A12, e esse elemento também está multiplicando um número negativo, que é menos 1 ao cubo, continua menos 1. Por último, o D22, eu corto a segunda linha e segunda coluna, sobrou o próprio A11, multiplicando um número positivo, continua A1. Então, reparem que nesse caso aqui da matriz 2 por 2, quando eu corto uma linha e uma coluna, sobra apenas um elemento. Então, o determinante daquele elemento é ele mesmo. Se eu estivesse calculando uma matriz 3 por 3, quando eu corto uma linha e uma coluna, vai sobrar o determinante da matriz 2 por 2. Então, a matriz inversa é 1 sobre o determinante vezes a transposta da cofatora. O determinante da matriz A foi calculado aqui, é a diagonal principal menos a diagonal secundária, vezes a transposta
da matriz que nós calculamos anteriormente. Quem que é a transposta? É você simplesmente trocar linha por coluna. Então, a primeira linha se transformou na primeira coluna e a segunda linha se transformou na segunda coluna dessa matriz aqui. Então, conseguimos calcular qual que é a inversa dessa matriz A. Esse procedimento pode ser estendido para calcular a inversa de uma matriz de ordem qualquer.